Nonos anos, vamos lá, continuando a correção do caderno número 1 de atividades que vocês receberam, tá? Aqui quem fala é a professora Cris, de língua portuguesa. Mais uma vez lembrando que as atividades que forem produções textuais, não tem como corrigir por vídeo, vocês têm que mandar para mim pelo Classroom ou por e-mail ou aguardar o nosso retorno presencial, tá ok? Retornando ao caderno de atividades 1, que foi feito pela CEMED, no primeiro vídeo eu falei para vocês atividades 1 e da atividade 2, e agora nós vamos falar da atividade 3 e da atividade 4, sendo que eu só consigo corrigir a atividade 3. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. A atividade 3 era para ler o decreto número 14.211, de 21 de março de 2020. Foi um decreto que foi publicado no Diário Oficial aqui de Campo Grande, que falava sobre a determinação do toque de recolher em todo o território do município de Campo Grande. Eu não vou me ater a ler o decreto de uma forma geral, só vou ler o início dele e o artigo 5º, tá? O início dele fala assim: Decreto número 14.211, de 21 de março de 2020, determina toque de recolher em todo o território do município de Campo Grande para enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus, Covid-19 e dá outras providências. Então, tem o nome do prefeito, Marcos Marcelo Tradi. Ele considera várias orientações, considerando a Portaria MS 188, considerando a Lei Federal 3.979, considerando a Câmara dos Deputados, considerando a notória crescente escala nacional, considerando a situação de emergência. O que é esse considerando? Esse considerando ele está falando que a determinação dele do toque de recolher, ela está considerando vários fatores. Não foi uma coisa que ele inventou da cabeça dele, tá? Então, considerando vários fatores, ele decreta o quê? O toque de recolher. E aí tem todas as orientações, sendo que no artigo 5º fala que esse decreto entra em vigor na data da sua publicação, que foi dia 21 de março de 2020. Vamos lá ver as questões. Vocês têm que fazer a leitura de todo o decreto para conseguir entender, tá bom? Questão número 1. Tendo em vista o gênero textual lido, isto é, o gênero decreto, identifique e escreva abaixo os itens, os tópicos que compõem um decreto. O que compõe um decreto, gente? Nós falamos sobre gêneros textuais nas nossas primeiras semanas de aula. Fizemos a diferenciação de gêneros e tipos de texto e eu falei para vocês que os gêneros são infinitos. Todo dia surge um novo gênero textual e todo dia também pode sumir um gênero textual. E que esses gêneros eles são usados para comunicação. Então, tudo aquilo que comunica é gênero textual. Se vocês lerem um decreto ou qualquer decreto, vocês vão ver o quê? Que tem algumas características que são pessoais. Por exemplo, o decreto ele vai ter data, o decreto ele vai ter o local aonde está sendo decretado, o decreto ele tem parágrafos, né? O decreto tem incisos e o decreto tem alíneas. Esses termos, eles são termos muito usados na área de direito. Então, assim, quando eu estou fazendo um decreto, eu vou dividindo ele em parágrafos para ficar mais fácil o entendimento das pessoas, tá? E a resposta da questão número 1, ela pedia justamente isso, para você identificar os tópicos que compõem um decreto. Professora, eu nunca ouvi falar de decreto, eu nunca tinha lido um decreto, eu não sei quais são os tópicos. Como que você vai pesquisar, então? Tem várias formas de você pesquisar. Você pode pesquisar através do Google,
colocando lá quais são as características de um decreto. Você pode fazer uma pesquisa em livros que estão aí à disposição de vocês, digitais ou não, tá ok? Então, são várias as formas, e você pode pegar e abrir o Diário Oficial e começar a comparar um decreto com o outro e ver quais são as características que existem em ambos, tá bom? Mas, de uma forma bem resumida, a resposta dessa questão seria assim: algumas das características do decreto são ter data, local, artigos, parágrafos, incisos, ok? Seriam essas as características principais. Mas se ainda assim você estiver interessado, pode dar uma pesquisada e comparar um decreto com outro para você ver quais são as semelhanças entre um e outro, tá bom? Quais são as principais ações previstas pelo decreto? E qual o objetivo central delas? Gente, eu não li todo o decreto, mas quando nós estamos falando de um decreto que prevê toque de recolher em todo o território de Campo Grande, esse decreto está prevendo o quê? Ele quer restringir a circulação de pessoas e a aglomeração de pessoas. Porque quando eu determino um toque de recolher, eu estou falando para a pessoa, olha, você só pode ficar na rua até 10 horas da noite. Depois desse horário, você tem que se recolher na sua casa. A não ser que seja algo urgente, que você esteja indo para um hospital, que você esteja fazendo algo necessário, né? Então, o toque de recolher, ele tá para restringir circulação e aglomeração de pessoas, né? Diminuindo a infecção pelo coronavírus. E outra coisa importante, que eu até vi em algumas entrevistas de prefeitos por todo o Brasil, quando você determina um toque de recolher, a diminuição do número de acidentes e de brigas, de problemas com a polícia, vamos dizer assim, ela cai muito. Porque a maior parte das brigas, dos acidentes, acontecem de madrugada, quando as pessoas geralmente já beberam, quando as pessoas estão saindo de festas, quando as pessoas, né, elas estão se deslocando. Então, assim, quando você coloca uma determinação como essa, o intuito, além de não ter aglomeração por conta do Covid-19, é também diminuir as ocorrências em outras áreas. Então, isso aconteceu muito aqui em Campo Grande. O número de acidentes, o número de pessoas, né, que foram hospitalizadas por conta de briga ou de acidente de moto, acidente de carro, caiu drasticamente, né, por conta dessa questão do toque de recolher, tá? Então, a resposta para essa questão número 2 seria, né, restringir a circulação e a aglomeração de pessoas, visando diminuir a ocorrência de infecção pelo coronavírus, tá? E outras ocorrências, ok? A resposta seria essa. Questão número 3 é uma questão pessoal também, que nós podemos discutir na nossa live, que pergunta assim: tendo em vista as medidas impostas pelo decreto, dê a sua opinião sobre a eficácia delas para o combate ao novo coronavírus. Você acha que esse decreto de determinação de toque de recolher, ele foi válido ou não para combater o coronavírus? Mais uma vez, lembrando que toda resposta pessoal tem que ter um bom argumento. Você não pode só colocar, eu concordo, ou eu discordo. Por que você concorda? E por que você discorda? Tá bom? O dia que nós falarmos ao vivo, né, pela nossa live, eu quero que vocês tenham boas respostas. Então, para quem ainda não respondeu porventura, ou para quem já respondeu, pensa um pouco, analisa a sua resposta, se tá uma resposta coerente. Tá ok? E a atividade 4
que vocês vão me encaminhar via Classroom ou via e-mail, era para produzir um texto argumentativo, lembra? Já falamos sobre texto argumentativo, um artigo de opinião, ou seja, você vai colocar a sua opinião, de 15 a 25 linhas, com título, trazendo ponto de vista contra e a favor da quarentena imposta pelo novo coronavírus. É necessário que se pesquise em sites de notícias locais e nacionais e que se leia textos de especialistas para emitir sua opinião sobre essa situação. Pode-se usar citações dos autores desde que se dê o devido crédito. Então, gente, nós falamos sobre esse tipo textual, que é um dos tipos mais utilizados, né, que é o texto argumentativo. E esse é um texto onde você expõe a sua opinião e, como a prof já falou, para você ter uma opinião, você tem que ter bons argumentos. Se você concorda ou discorda de tudo que tem sido feito, né, pelo nosso governo, de tudo que tem sido feito no mundo, não só aqui no Brasil, eu quero que vocês façam esse texto pensando nisso. Por que eu concordo e por que eu discordo? E tenham bons argumentos. Tá ok? Eu fico aqui, né, com esse vídeo. Vou mandar informações para vocês sobre a nossa live. Peço para vocês terminarem, a quem ainda não terminou, o caderno 2 de atividades, que foi entregue pela escola, pelo Eupídio Reis. Professora, tá muito difícil. Tá muito difícil para quem não está vendo os vídeos que eu estou postando. Eu vou postar novamente porque eu coloquei no mural e talvez alguns alunos tenham perdido. Eu vou postar os 4 vídeos que eu postei falando sobre as orações coordenadas e orações subordinadas, tá? Eu quero que vocês assistam esse vídeo que ainda não assistiu para poder responder as questões do caderno 2. Tem muitas questões lá que falam sobre orações coordenadas e subordinadas. Então, que era o que a gente estava vendo quando entramos em quarentena, né? Então, assistam a esses vídeos, vou disponibilizar novamente para quem não viu, ou para quem já esqueceu, ou para quem está com dúvida. E daí, quando nós nos encontrarmos, nós vamos poder tirar essas dúvidas e vamos começar a corrigir o caderno 2, tá? De atividades. Não sei se vai dar tempo de fazer tudo num dia só, mas a gente vai tentar fazer o que for possível e fazer de forma bem feita. Não fiquem com dúvidas. Não tenham vergonha de perguntar, não tenham vergonha de mandar mensagem, não tenham vergonha de falar com o professor. Nós estamos aqui para ajudar vocês. Mas nós precisamos que vocês sinalizem que precisam de ajuda, ok? Um abraço para vocês muito grande e até a próxima. Um beijo.